Silvio, ontem eu não escondi que eu fiquei bastante decepcionada com o tom dos discursos do presidente, né? Tanto do Congresso quanto do parlatório. Muito conteúdo ideológico, vazio de propostas, vazio de ideia, sem acenar com o que vão ser as linhas mestras do seu governo. Hoje eu vi que muitas análises da imprensa foram na mesma linha. Mas hoje, ao contrário, eu estou revigorada por discursos de transmissão de cargo que apontam justamente o que faltou nos discursos do Bolsonaro. Caminhos, diagnóstico preciso, metas, clareza de propósitos e um caminho virtuoso a ser seguido. O do Paulo Guedes foi um desses discursos. Na verdade, o que ele forneceu num discurso até bastante longo, no auditório da Escola do Tribunal de Contas da União, foi uma aula de liberalismo. A gente cobra, e eu sou uma liberal na economia e sou uma liberal nos costumes, para aqueles que gostam de me taxar como de esquerda. Nunca fui de esquerda, nem no tempo do movimento estudantil, não tenho este cacuete, sou de direita na economia e liberal nos costumes, daí porque talvez as pessoas estranhem um pouco. Então, o que ele deu foi uma aula de liberalismo estrito sensu, hoje, ao tratar com desassombro, sem tabu, sem economês, de forma clara, didática e precisa dos grandes problemas que estão assolando a economia do Brasil e que são, sim, um legado do PT, uma herança maldita do PT. Sem precisar partir para ideologia boba e para classificação barata, como vamos banir o socialismo ou vamos banir o politicamente correto, o Paulo Guedes foi no cerne do que é a desgraça petista, que é a economia legada por Dilma Rousseff. Ele falou claramente em fazer privatizações sem que isso vire um palavrão mistificado e demonizado pela esquerda. Falou claramente da necessidade de se fazer a reforma da Previdência, tratou essa reforma como a mais importante e a prioritária daquelas medidas que vai atacar, sem a qual não será possível criar um ciclo de crescimento virtuoso, mas com a qual o Brasil pode crescer de forma sustentada e sustentável por 10 anos, pelo menos. Falou da alternância de poder e de como os ciclos econômicos também devem se alternar, como o liberalismo deve se alternar com ciclos mais social-democratas em vários países do mundo, como forma até de equilibrar as necessidades do país, o que deve ter sido um espanto para aqueles mais dogmáticos e menos propensos a entender dos assuntos antes de estigmatizar. Falou da necessidade de o BNDES não ser mais estatizado pelos amigos do poder e da desgraça que foi o compadrio entre piratas privados, burocratas e corruptos políticos, que levou a Petrolão, Mensalão, etc. Ou seja, dando uma aula do que é liberalismo econômico e de como ele pode ser a saída para esse buraco em que nós nos encontramos, o Paulo Guedes deu o melhor diagnóstico até aqui do legado bizarro do PT. Portanto, não precisa recorrer à ideologia barata para propor uma nova ordem, para propor uma nova ordem virtuosa. Ele o fez dizendo apenas aquilo que é concernente à sua área, de uma maneira muito clara, que para bom entendedor, meia palavra basta. Eu achei que ele também aprendeu algumas coisas nesse curto espaço da transição até aqui. Se mostrou mais humilde, se mostrou mais entendedor do papel do Congresso para que ele avance com essas medidas, do papel do Judiciário para que essas medidas não sejam questionadas lá na frente e do papel da imprensa como aquela que vai convencer a opinião pública e fazer com que ela trabalhe a favor das medidas. Não Twitter, não WhatsApp, imprensa. Maravilhoso.